tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite a todos no plenário, boa noite seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares, sendo assim representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus dou por iniciados os trabalhos da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Vereador Carlinhos Peixeira. Salmo, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor. Cantai louvores ao teu nome, que é o Altíssimo. Essa é a palavra da salvação. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 28ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara, realizada em 26 de maio do ano de 2025, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 18 horas e 30 minutos, que apresento os seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdinei da Silva, digno primeiro secretário; Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Cristiano de Oliveira Raposo, Eduardo Branco dos Santos, Jefferson Ferreira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, o Edson Gonçalves Figueira, o Ender Motovani Neves. Portanto, 11 vereadores realizou a 27ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência dos vereadores Ademir Cunha Peçanha, que se achava representando a Câmara Municipal no Conselho de Segurança na localidade do Aré, e da vereadora Hélia Cruz de Moraes. Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira. Fica anotada a presença dos ex-vereadores Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marco Alexandre Rodrigues, vereador do município do Laje do Muré, Adilson Fernando da Silva, mais conhecido como Barbatana. Fica anotada aí a presença dos vereadores lá do Muré, Adilson Fernandes da Silva, mais conhecido como Barbatana. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência do número legal, o senhor presidente deu por iniciar os trabalhos da presente reunião e perguntou aos senhores vereadores quais deles desejavam realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio. Em seguida, solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: da vereadora Hélia Cruz de Moraes, processo número 0246/25, caminhando atestado médico referente ao dia 26 de maio do decorrente ano para tratamento de saúde, do vereador Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, processo número 0247/25, caminhando atestado médico referente ao dia 21 de maio do decorrente ano para tratamento de saúde, dos vereadores Ademir Cunha Peçanha e o Ender Motovani Neves. Moção de aplauso número 0129, encaminhando moção de aplauso ao secretário municipal de administração, Enio Borges de Souza. Do vereador Jefferson Ferreira, indicação número 0130/2025, solicitando a manutenção, a inserção de taxa de cobrança de águas no distrito de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações dela fazendo uso. Os vereadores Cristiano de Oliveira Raposo, Jefferson Ferreira, não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passou para a ordem do dia, em primeira discussão na forma do artigo 154 do Regimento Interno, os projetos de lei que dispõem sobre a criação do Fundo Municipal de Agricultura, FMA, e das outras providências. Também foram aprovados por na primeira discussão por unanimidade de votos, na forma do artigo, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei que dispõe sobre a
denominação da Rua Antônio de Oliveira Canela, no distrito de Boa Ventura. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação da Rua Mariana Gonçalves Fonte, no distrito de Boa Ventura, em única discussão, for aprovada por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno. Todas as proposições lidas no expediente, bem como as licenças médicas da vereadora Hélia Cruz de Moraes e Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira. Quanto ao projeto de lei, estes foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais. Em seguida, agradeceu a presença de todos. Em ato contínuo, deu finalizar os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 28 de maio em seu horário regimental. Nada mais havendo tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ato que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Foi consertada a ata, haja vista que os ex-vereadores estiveram na semana passada e não estavam aqui, na segunda-feira. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião, a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 20ª sessão ordinária, dia 26, 27 de 5 de 2025, às 18 horas. Projeto de Lei 00113-2025, Jefferson Ferreira. Projeto de Lei 00114-2025, Jefferson Ferreira. Mensagem 011-2025. Autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Licenciamento 007-2025. Autoria, Viviane Braga Ferreira Rodrigues. Licenciamento 08-2025. Autoria, Hélia Cruz de Moraes. Legislação Paz 00114-2025. Autoria, Pastoral da Cidadania. Projeto de Lei 0012-2025. Autoria, vereador Cristiano de Oliveira Raposo. Moção de aplauso 00131-2025. Autoria, vereador Jeff Ferreira. Moção de aplauso 00133-2025. Autoria, vereador Viviane Braga Ferreira. Indicação 00132. Autoria, vereador Jefferson Ferreira. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna. Quarta-feira, 28 de maio de 2025. Paulo César da Silva, presidente. Valdinei da Silva, primeiro secretário. Pauta para a 30ª reunião ordinária de primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Será realizado no dia 2 de junho de 2025, no horário regimental. Solicito do primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Tatu. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, cumprimentando o blog do Jorge Luiz, cumprimento a Rádio 103, os blogs presentes. Uma boa noite a todos que comparecem na nossa casa de leis essa noite. Senhor presidente, hoje eu queria agradecer, as estradas de Itajara estão ficando perfeitas, a gente sabe da dificuldade, mas a Secretaria de Agricultura está atuando lá, e só queria registrar um lembrete, que temos duas estradas paralelas lá, que é a da Santa Rosa e a estrada do Pau Branco ligando, são estradas que ligam a principal indo a São Sebastião da Boa Vista. Hoje a equipe já chegou a São Sebastião da Boa Vista. Então, a gente pede esse apoio para que essas duas estradas também sejam feitas, para que as pessoas, os produtores de leite, os acessos melhores, que melhore os acessos, porque agora do dia 12 ao dia 15 teremos as festividades de Santo Antônio em Itajara. Nosso governo está ajudando firmemente que a nossa festa realize lá, nossa padroeira de Santo Antônio. Desde já todos ficam convidados a comparecer em Itajara. Vai ser muito importante a presença não só dos políticos da nossa terra, como de toda a população que puderem ir. Vai ter um almoço domingo tradicional,
leilões de animais, bingos. Então, aqueles que puderem participar com a gente lá, nós vamos receber de braços abertos. Por enquanto é só uma boa noite. Com a palavra, o vereador Demir Peçanha. Senhor presidente, vereadores, pessoas que honram sua presença, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, blog João Luiz. Senhor presidente, nessa tribuna hoje eu quero agradecer o meu amigo N. Otovânio Tatu. Os 4 meses que você passou na Secretaria de Agricultura, você deixou um trator lá no distrito atendendo o pessoal de tomate lá. Foi muito bem atendido. Conseguiu fazer a estrada da Penha. Também deixou uma máquina começando na Penha lá, a máquina está quebrada. Então, quero te agradecer, Tatu. Também, senhor presidente, que me traz aqui hoje, é que a gente sabe que em 93 eu fiz um projeto de lei nessa casa, isentando os distritos de pagar água. De primeiro pagar uma pena d'água por ano. E nessa lei foi votada pela Câmara até a dívida ativa. Eu pedi e o Cardon sancionou e tirou, ninguém ficou devendo nada. Tem 32 anos que ninguém paga água em distrito nenhum. Raposo, Retiro, Venâncio, Tajara, Aré, Penha, Córrego da Chica, Boa Ventura, Avaí. E agora, a SEDAI não foi vendida e assumiu o esgoto. A SEDAI assumiu todas as águas do distrito. E a SEDAI agora vai cuidar dos esgotos do município, do distrito, e vai cobrar água. Eu estou triste com isso, saber que o distrito vai ter que pagar. O pessoal do distrito são sacrificados. Tudo quando chega aqui, se vem num posto de saúde ali, se vem chega atrasado, passar de um ônibus do cara. Então o povo do distrito tem que continuar sem pagar essa água. Mas, infelizmente, ontem chegou 2 funcionários em Aré e um na Penha, para começar a ver o serviço que vai fazer de esgoto e trabalhar na água lá. Então, eu até tinha pedido o Cacá pudesse aproveitar os meninos que trabalham lá para continuar trabalhando, que vai desempregar. Tanto aqui como todos os distritos, é uma pena desempregar as pessoas. Mas a SEDAI parece que vendeu Miracema, outras cidades aí, e parece que estão querendo trazer os funcionários para assumir as águas do distrito. Então, apenas as pessoas estão acostumadas na água em todo lugar. O funcionário está acostumado a levantar, tratar da água, Aré e Penha são muito boas, como os outros distritos. A gente fica sentido fazer uma lei e ela vir por água abaixo. E agora o pessoal tem que pagar água. É muito triste, estou triste com isso. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jefinho Enfermeiro. Boa noite, senhor presidente, funcionários desta casa, amigos vereadores, público presente. Em minhas breves comunicações, eu subo aqui para agradecer o atendimento a uma solicitação que eu fiz aqui sobre um corte de uma amendoeira que estava gerando risco na comunidade lá do Marcatempo, onde quando chovia muito e tinha muito vento, faltava luz em grande parte lá do bairro, e a gente fez esse pedido aqui e não demorou nem 30 dias. O secretário de Defesa Civil, Daniel, conseguiu agendar aí esse atendimento com a empresa Enel. A empresa esteve junto também no local lá, teve uma paralisação da luz lá, né? Eles fizeram a troca dos fios também, e a gente conseguiu tirar lá um problema que já estava há mais de 10 anos na comunidade lá. Era uma amendoeira de mais de 25 metros, que estava já rachando a parte de coluna onde tinha um muro de sustentação e já estava gerando risco para as casas que estavam embaixo, podia cair a qualquer momento. Mas graças a Deus, graças à atenção do secretário, do Daniel, a secretária Mônica também, que mandou a equipe lá no dia. E também quero agradecer ao nosso prefeito
por toda a atenção que vem dando a nós aqui, vereadores, aqui na tribuna, onde está atendendo o nosso pedido no tempo bom. Então, desde já, iniciei minha fala de hoje. Uma boa noite. Com a palavra, vereador Sargento Cristiano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos que estão aqui presentes. Sejam sempre bem-vindos. Meu grande amigo Jorge, quero agradecer a sua presença. Mídia local aqui presente, Juninho, nosso amigo de farda. Muito obrigado por estar presente aqui. Cumprimentando a minha amiga, eu cumprimento também a todas as mulheres que estão aqui. Hoje eu quero falar para a população itaperunense. Eu agradeço sempre todos os votos que eu tive, toda a confiança que a população teve a mim. Trabalhei meus 4 anos do governo passado, né, do mandato passado. Consegui deixar um legado nesse mandato que eu passei, né? E entrei esse ano aqui na Câmara, não pertencendo à base do governo NEL, e continuei trabalhando em prol da população, como sempre fiz desde o dia que eu assumi essa cadeira. E assim farei até o último dia do meu mandato. Mas hoje eu quero dizer para a população itaperunense, a quem eu devo os meus votos, a quem eu devo satisfação do meu trabalho, que hoje eu pertenço à base aliada do governo NEL. O governo NEL vem fazendo um bom trabalho. A parte dos animais, o qual eu me desempenho muito e conquistei um trabalho que não havia sido feito na nossa cidade. Agradeço o prefeito Alfredão por ter olhado para os animais, e o prefeito Nel continuou com esse trabalho, né? E mesmo eu não sendo da base aliada dele, mas ele deixou eu acompanhar o trabalho e seguir, né, junto com o executivo, realizando o trabalho com os animais de rua. E com isso eu fui aí adquirindo, né, o contato junto com o prefeito Nel, e tenho acompanhado melhorias que ele está fazendo na cidade, e ao conversar com o prefeito, eu estou hoje pertencendo à base aliada do governo NEL. Estou para trabalhar para o povo, e o que depender de mim para melhorias para a sociedade, eu estarei junto, né? Estou aqui para representar o povo. Quero parabenizar a primeira-dama, Tatiana, porque desde o primeiro momento que eles assumiram, a Tati sempre me tratou muito bem. Antes, né, no governo passado, sempre me tratou muito bem. E mesmo eu sendo oposição, mesmo eu não caminhando com o prefeito Nel, ela sempre me recebendo com um sorriso no rosto. Então, prefeito Nel, eu quero passar isso para a sociedade, porque isso faz a diferença, né? Para mim fez a diferença. Eu fui muito bem recebida, né? Ela poderia não me receber porque eu fiquei do lado contrário, mas toda vez que eu a encontrei, em todas as vezes, ela me tratou muito bem, ela me recebeu muito bem, né? E eu achei no dever de falar isso aqui na Câmara, agradecer o prefeito Nel por estar me recebendo na base aliada dele. A gente que é vereador de segundo mandato, a gente sabe que ser vereador é muito árduo. Não é tão fácil assim ser vereador. Não é só vir aqui segunda e quarta, não é só fazer lei, não é só estar em algumas reuniões. Ser vereador é dedicar 24 horas do seu dia como atendente do povo. É isso que é ser vereador. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem.
Se a pessoa precisa, ela vai bater na sua porta, ela vai ligar para o seu telefone, e você tem que estar à disposição da população, porque a população confiou em você. Ela te deu o voto de confiança, ela acredita em você. E eu estou à disposição da população, e hoje eu vejo que caminhar ao lado do governo Nel é a maneira que eu quero estar e é a maneira que eu acho melhor para que eu possa trabalhar melhor em prol da população, né? Porque está acontecendo, eu estou vendo as melhorias acontecendo e eu quero fazer parte dessas melhorias e eu quero estar junto com a população e o que for depender de mim, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Meu tempo acabou e eu agradeço. Nas considerações finais eu volto. Eu quero aqui parabenizar, Cristiane, o seu gesto, também parabenizar o gesto da vereadora Vivi, que a gente sabe que está trabalhando aqui e a gente já conversou antes no início do governo, a gente sabe da dificuldade quando a gente ganha uma eleição e que a gente não está com o mesmo prefeito. Já aconteceu isso comigo mais de 2 vezes e a gente sabe que não é no primeiro momento que a gente consegue começar a trabalhar com o governo. Só que a população, ela espera, quando elege os vereadores, ela espera que o vereador trabalhe para a comunidade. E a gente vê que é muito difícil, quando você não está junto com o executivo municipal, você como vereador, você fazer alguma coisa para a população se você não estiver junto. Então eu parabenizo vocês, porque a gente sabe que é uma decisão sábia, a gente vê que o governo está trabalhando direitinho, está melhorando muita coisa. Eu venho aqui agradecer mais uma vez o prefeito Nel, o vice-neto, o próprio deputado Jair Bittencourt e também o governador Cláudio Castro, porque a gente pede, a gente fica satisfeito de estar fazendo as obras, mas a gente é um pouquinho igual o Santo Tomé. A gente vai acreditar mesmo em projetos grandes, a gente só depois de pronto que a gente acaba acreditando de verdade, né? E a população também. Então, fiquei muito satisfeito hoje. O prefeito Nel me ligou para a gente dar uma volta lá no fiteiro, onde as ruas estão sendo feitas, algumas ruas que terminaram já. Então, com 5 meses, a gente pediu, a empresa, na verdade, não ia continuar essa obra. Em dezembro, a gente teve alguns problemas, novembro, conversei com o deputado Jair Bittencourt. Em janeiro, a empresa, o Jair conversou com o governo, com o governador, junto com a empresa. Ainda a empresa é para ficar até novembro, mas já estão falando em alguns problemas financeiros, que a gente já está pedindo o deputado Jair Bittencourt para que fortaleça com o governo do estado, que faça uma adesão de mais de 25% para que termine várias obras que estão paradas, e lá no bairro São Francisco, no Carula, no frigorífico mesmo, pelo que a gente está vendo os funcionários da empresa falar, não vai dar para fazer esses locais que já estavam marcados. Então, mas ainda a empresa, o contrato pode ser feito adendo ainda de 25%, vou conversar com o deputado Jair Bittencourt, hoje secretário regional do interior, e para que a gente possa conseguir com o governador que faça uma adesão de mais de 25% desse contrato, para que termine essas obras que ficaram paradas aqui no bairro Fiteiro, São Francisco, Carula, também a Capelinha e o frigorífico. E agradecendo, nós passamos lá no loteamento Itapuã, eu e o prefeito Nel, a população recebeu a gente muito bem e conversamos. O loteamento Itapuã, eu tenho orgulho de ter trabalhado esse tempo como vereador ali. Na época, o loteamento ele foi autorizado sem condições, sem rede de esgoto, sem água, sem iluminação, e a gente teve um trabalho muito grande. Teve uma época que teve um morador que mudou para ali, falava muito bem, negócio de meio ambiente, é muito bom sim, mas ele fez o loteamento ficar parado quase 20 anos, que nem esgoto podia fazer no loteamento. Aí não podia colocar manilha, mas o esgoto podia correr
a céu aberto. É um negócio, um absurdo, né? É o meio ambiente. Não pode colocar manilha, mas o esgoto já tinha as casas e o esgoto corria a céu aberto. Aí eu até lembro que o Elias Maybe era o secretário de obra na época, do governo do Pérez. A gente conseguiu colocar essas manilhas ali, manilhar esse esgoto, ficou muito bom, a população já melhorou um pouco. A iluminação, com o governo Jair Bittencourt como prefeito, a gente conseguiu colocar toda a iluminação pública lá no loteamento, que não tinha nada, até alguns postes que não eram da AMPRA, a gente conseguiu colocar pela prefeitura, então a gente fica muito alegre de ver agora, e aí o sonho da população ali era o asfalto, porque quando não era chuva era poeira, quando era chuva era barro, e a população já não aguentava mais ali, 35, 38 anos que tem aquele loteamento, e não tinha nada, era chão puro, e hoje a gente, visitando lá o loteamento, onde já asfaltou 3 ruas e estava acabando de asfaltar as outras 2 ruas, que são 5 ruas só o loteamento, até um loteamento com poucas ruas, e a gente até também já conseguiu, cobramos da empresa que faça a parte da rua de cima, onde é que é a RJ, que a gente transformou em rua Dona Lina Caraline Batista, que é uma rua que vai até depois dos barrancados. A gente já fez esse pedido também, a empresa estava analisando de fazer esse pedaço, que também, com asfaltamento daquele loteamento, dessas ruas que estão sendo feitas, se não fizer a rua de cima, a poeira vai continuar aí nas casas, os carros que passam na parte de cima lá da rodovia, ainda vai jogar poeira em todas as casas. E também, eu juntamente com o prefeito, né, nós viemos também na Morro da Torre, para acabar de ver que já tinha terminado, estão terminando ainda alguns paralelos, como chama, meio-fio, nas ruas fizeram a rua, mas precisou de fazer algum meio-fio, lá na rua Zélia Pereira Barreto, ainda estão terminando, mas terminou o asfaltamento da rua Maria Pereira Barreto, que desce na 1º de maio, a rua Palmiro Ramalho, que era a pior rua que tinha naquela localidade ali, Lucas Moreira Filho, rua Boa Vista, rua Heraldo de Souza Lanes, Travessa Maria Pereira Barreto, a rua Zélia Pereira Barreto e a rua Valdo Pereira de Aguiar. Então, foi feito todo o morro ali, da torre ali no fiteiro. Então a gente fica muito satisfeito, porque isso aí é mais de 35 anos que esperava também, que tinha pé de moleque, quando o Pérez colocou no primeiro governo dele, colocou pé de moleque, com o intuito de asfaltar depois, mas até esse ano não tinha asfaltado, e a gente sempre correndo atrás, e a gente fica muito satisfeito, e a população com certeza está muito satisfeita com esse trabalho. Então agradecendo o prefeito, agradecendo a gente também, e aí agradecendo o deputado Jair Bittencourt. E nessa ida lá na Morro da Torre, eu mostrei ao prefeito Nel que tem uma rua chamada Francisco Soares da Costa. Ela nasce lá na rua Zélia Pereira Barreto e vai até na Vargem. Só que essa rua, ela tem uma inclinação, depois que ela passa da metade dela, a inclinação é muito forte. Então, a gente já viu, já levamos engenheiro lá nessa rua, já pedimos, só que nenhum engenheiro aceita que se faça o asfaltamento desse pedaço mais íngreme. Então, o prefeito Nel pegou compromisso lá com a população de levar a engenharia da prefeitura, e que a gente acha que vai ter que fazer numa parte dessa rua uma escadaria igual ali do Itaú, igual de Boaventura, que o vereador Jefinho de Boaventura está lembrando, tem que fazer, não tem como fazer asfaltamento, que a rua é muito perigosa, é muito íngreme, tem perigo se asfaltar ela de carro, de ter acidente, de carro acontecer alguma coisa. Então o engenheiro não aceita fazer o projeto colocando asfaltamento naquela rua. Vários engenheiros foram lá, e vários engenheiros de vários governos. Então a ideia é fazer a escadaria. E aí nisso também nós comprometemos lá com a população lá do loteamento Itapuã, que está muito ruim, as árvores muito altas, não está iluminando, está atrapalhando a iluminação, de fazer a poda de árvore e a limpeza, capinar, né, roçar onde é que tem mato lá em volta do loteamento. E aproveitar aqui, que a gente estava também lá no loteamento Itapuã, eu já tinha conversado com o prefeito, só que ele não sabia que existia, ele estava achando que a gente tinha que comprar um terreno ali no loteamento Itapuã,
ali no Fiteiro para fazer uma praça, mas eu já tinha falado com ele, mas todo mundo que passa lá no loteamento, teve uma pessoa na época que ganhou um terreno, vereadores, anos atrás, doava terreno da prefeitura, e a pessoa cercou o terreno com muro e tudo. Só que aí a gente conversando com o prefeito vai ter que derrubar aquele muro, só que é uma área assim, bem boa, me parece que é de 2 terrenos ou 3 terrenos, então dá para fazer uma praça. Ele comprometeu com a população lá, o muro já vai derrubar de imediato, que o muro pessoas podem esconder atrás do muro, entendeu? Porque o muro é alto, então já vai tirar aquele muro, mesmo que não faça a praça de imediato, já vai limpar o terreno. Isso é uma coisa de imediato que vai ser feito. E com certeza a população ali, com todo aquele asfaltamento e mais uma praça que vai ganhar ali no loteamento Itapuã. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Mensagem 252/2025, requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem 12/2025, encaminha, acompanhado do processo administrativo PMI 8085/2025, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a construção de espaço esportivo comunitário, novo PAC, conforme termo de compromisso número 967923/2024, MESP Caixa Econômica, por intermédio do Ministério do Esporte. As comissões. Projeto Legislativo 256/2025, projeto de lei 13, requerente vereador Jefferson Ferreira. Projeto de lei dispõe sobre a vedação de nomeação para cargo em comissão de pessoas condenadas por crime de violência, abuso ou exploração sexual contra criança e adolescente do âmbito do município de Itaperuna. As comissões. Não é comissão, né? Processo Legislativo 257/2025, projeto número 14, requerente vereador Jefferson Ferreira. Projeto de lei dispõe sobre a destinação de 10% das unidades habitacionais de programa de habitação popular para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Itaperuna. As comissões. Processo Legislativo 245/2025, requerente vereador Cristiano de Oliveira Raposo. Fica denominada Travessa Manuel Silveira Damaso, a rua com início na rua Madalena de Oliveira Freitas e termina nos fundos dos lotes 22 e 23, na rua Moacir de Paula Bueno, no bairro Seab. As comissões. Em segunda discussão, processo legislativo 219/2025, autora Prefeitura Municipal de Itaperuna. Relatórios, comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, reunião conjunta das salas comissões nessa data e focando no aspecto constitucionais que norteia a presente matéria de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Projeto de lei de que visa a criação do Fundo Municipal de Agricultura, FMA. O projeto de lei impõe diretamente ao município a incumbência de garantir a execução de política agrícola. O respectivo projeto de lei encontra-se respaldado na Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1i, bem como na lei orgânica deste município, no seu artigo 207, parágrafo 9º. Portanto, o projeto de lei 219/2020 está dentro da legalidade. Após parecer do Procurador-Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 21 de maio de 2025. Vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Wellington Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Processo Legislativo 0007/2025. Projeto de lei, autor vereador Jefferson Ferreira. Relatório. Em segunda discussão, as comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões nessa data e focando nos aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do vereador Jefferson Ferreira. Projeto de lei que visa a denominar oficialmente a via pública situada no distrito de Boaventura, em Itaperuna, com o nome de Antônio de Oliveira Canela. O projeto de lei encontra-se amparado no artigo 30, inciso I da Constituição Federal, portanto, o projeto de lei 007/2025 está dentro da legalidade.
após parecer do Procurador-Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 21 de maio de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, em 21 de maio de 2025, vereador Wellington Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em única discussão, moção de aplauso. Moção de aplauso 131 de 2025. Vereador infracionado propõe à mesa da forma regimental, após ouvido o plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada ao senhor Oswaldo Teixeira e família, em reconhecimento à notável dedicação e contribuição às festividades da 63ª Festa do Carro de Boi de Raposo, cujo tema deste ano era Nossa Senhora, a âncora da esperança. Traduz com sensibilidade o espírito que move essa celebração de fé, tradição e união. A família do senhor Oswaldo Teixeira é, há 4 gerações, verdadeira âncora para os carreiros e candeeiros que fazem da festa de carro de bois não apenas a maior celebração religiosa do estado do Rio de Janeiro, mas também a segunda maior do Brasil em devoção mariana e expressão cultural popular. Mais do que organizadores, os Teixeira são acolhedores e anfitriões da fé, mantendo viva a chama da tradição ao convidar, reunir e apoiar todos os proprietários de carro de boi, carreiros e candeeiros, que faz o cortejo se tornar um espetáculo de devoção e beleza. A festa do carro de boi não apenas impulsiona o turismo regional, religioso e cultural de nossa região, mas sobretudo revigora a fé de um povo que encontra em Nossa Senhora o alento e a força para seguir adiante. E é essa missão, abraçada com amor e compromisso pela família de Oswaldo Teixeira, merece ser reconhecida com gratidão e honra por essa Casa Legislativa. Sala de Sessões, 26 de maio de 2025, vereador Jefferson Ferreira e vereador Paulo César da Silva. Está em discussão? Pode estar estendida a todos os vereadores que quiserem assinar essa moção. Continua em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indicação número 132 de 2025. Indica a casa para o plenário que seja feito expediente seletivo do senhor prefeito para que interceda junto à Secretaria Municipal de Educação com a finalidade de que reveja o modelo de edital de eleição referente à direção escolar, que seja ampla a concorrência, onde possibilite que qualquer profissional da área de educação tenha a oportunidade de participar do certame, assegurando assim o direito de isonomia e do exercício da democracia. Sala das Sessões, 28 de maio de 2025, vereador Jefferson Ferreira. Está em discussão, com a palavra o vereador Jefferson Ferreira. Presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, todos aqui presentes, blog representando a mídia, todos que nos assistem aí pelas redes sociais, funcionários dessa casa. Presidente, eleições para a direção das escolas, né? Na verdade, será feita eleição no próximo dia 4, apenas para diretor e não para todo a direção, né? OP, secretários, adjunto, será apenas para diretor. No início do ano a gente já falou aqui a respeito dessa questão da perda que a Secretaria de Educação sofreu em virtude da não realização das eleições para a direção das escolas, né? Então vamos aqui, no início, na virada aí do governo, a gestão optou por tirar todos que fazia aí a direção, conduzia as escolas, mesmo antes de acabar do término aí dos seus mandatos. Então substituiu toda a equipe diretiva e
Com isso, né, com suspensão dos mandatos, isso acarretou perda de recurso para a educação, transtornos administrativos para os profissionais, foram transferidos inesperadamente para outras escolas, prejuízo para pais e prejuízo para os alunos, né, acostumados com a direção, e de uma hora para outra foram mandados embora. Agora, presidente, a educação lança novo edital para eleições que acontecerão no próximo dia 4. Como já disse, apenas para diretor-geral, o que difere do modelo passado, que era eleições para toda equipe, adjunto, orientador pedagógico 1 e 2, secretários, enfim, toda a equipe. O que achei ilegal foi uma cláusula de barreira no referido edital, em que veta a ampla concorrência, pois tira o direito dos professores aptos a serem candidatos diretor em outras escolas. Ou seja, um diretor de uma escola não pode se candidatar a cargo de direção em outra escola da mesma rede, do mesmo município. Então, ao meu ver, isso aí foi ilegal e arbitrário. Tira, né, a ampla concorrência, tira o direito dos professores, e os mesmos, no término da gestão, foram mandados, né, do seu cargo de direção para outras escolas. Então, por que hoje não podem concorrer à direção? Então, ao meu ver, está ilegal essa cláusula de barreira. Presidente, então indico à secretaria que não cometa essa injustiça para com os profissionais que desejam concorrer às eleições. Isso fere o princípio da igualdade. Onde fica a democracia? Quero entender que isso foi apenas um erro de digitação e fácil de editar e corrigir, retificar. Se isso não for reparado, entenderei ser um abuso com os professores. Digo mais, estará sendo tratado como os quais não exigem, os quais não exercem seus direitos. Não ter direito a ter direito. O edital foi lançado em abril, foi lançado no dia 23 desse corrente mês e fecha dia 30. E as eleições já é dia 4. Então, muito em cima, tudo muito rápido. E quero entender que isso foi apenas um erro de digitação que pode ser corrigido. Parece, né? Parece ser uma manobra para indicação que não é a escolha do povo. Mais uma vez, a vontade do povo não será respeitada. Entendeu, presidente? Então, peço aí que remeta para a secretaria para que possa ser corrigido isso aí. Peço também que seja lançado, enviado, né, uma cópia aí para o Ministério Público. Ele também está a par desta questão. No mínimo aí ela tira o direito e a ampla concorrência de todos os professores. Boa noite. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de aplauso. 133/2025. A vereadora infracionada propõe a casa da forma regimental. Após ouvido o plenário que seja presente moção de aplauso, caminhada a senhora
Giane Fonseca Leonardo. Giane Fonseca Leonardo, casada com Giovanni Leonardo e mãe da Juliana e Júlia, é pedagoga, licenciada em Educação Física e pós-graduada em múltiplas áreas de educação e desenvolvimento infantil, com ampla experiência como orientadora pedagógica e psicopedagoga clínica, é sócia da Helps Education. Natural de Itaperuna, Giane conquistou um feito inédito no Brasil ao tornar-se a primeira neuropsicopedagoga certificada no método de ensino SOMA, RPM, Rapid Protein Method, nível 2. Esse método parte do princípio da presunção de competência e inteligência, permitindo que os alunos autistas, mesmo não falantes, expressem o que sabem. A certificação envolveu o treino internacional, prova oral com a criadora do método de uso de tradutores. Agora, como pioneira no país, Giane dedica-se a aplicar e divulgar o RPM, promovendo inclusão e inovação no cenário educacional brasileiro. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025, vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues. Está em discussão, com a palavra a vereadora Viviane. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, a todos os servidores da Câmara Municipal de Itaperuna e boa noite aqui os presentes no plenário e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu subi a tribuna só para frisar, porque o presidente leu, mas só para eu frisar aqui, Giane é natural de Itaperuna, conquistou um feito inédito no Brasil, ao tornar-se a primeira neuropsicopedagoga certificada no método de ensino SOMA, RPM, nível 2. Esse método parte do princípio da presunção de competência e inteligência, permitindo que os alunos autistas, mesmo não falantes, expressem o que sabem. Então, isso aqui é de suma importância, é muito gratificante para nós, mulheres, esse feito da Giane. Quero agradecer aqui aos meus amigos vereadores por passar essa moção de aplauso e agradecer a Giane por estar levando o nome de Itaperuna a todo o Brasil. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Continua em discussão, em votação. Se os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moção de aprovo 134/2025. O vereador infracionado propõe à mesa na forma regimental após o plenário que seja presente moção de aprovo encaminhada ao senhor Anderson Moraes, pelo destaque não apenas como um líder político, mas como um exemplo de comprometimento e integridade. Foi reeleito deputado estadual em 2022 pelo Partido Liberal, PL, com expressivos 52.313 votos, sendo sua jornada guiada pelo legado de sua mãe, Margarete Moraes, em memória, que o inspirou desde cedo com seus valores de dedicação e honradez. Anderson Moraes é um orgulhoso pai e marido, cujo amor pela família se reflete em cada passo de sua carreira pública. Em 5 de junho de 2024, assumiu a nova missão de secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, um reconhecimento de sua competência e visão estratégica para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e educacional do Estado. Sala das Sessões, 28 de maio de 2025, vereador Carlos Assis Eufrásio. Está em discussão. Com a palavra, vereador Carlinhos Peixeira. Presidente, quero só pedir aos vereadores que votem nessa moção de aplauso. O deputado Anderson tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu creio que até o final do ano que vem, ou meado do ano que vem, nós vamos ter a nova FAITEC aqui em Itaperuna, ao lado ali do batalhão, onde trará muitos cursos profissionalizantes para nossos jovens e também terá gerações de emprego. Anderson tem feito um trabalho no Estado do Rio de Janeiro, ele é deputado estadual, né, pelo PL, com quase 53 mil votos, saiu para assumir a secretaria. Eu acho muito bonito isso, Tatu, e quero até te parabenizar também, quando você saiu para assumir a secretaria. Isso dá uma ênfase muito grande e ajuda muito também os suplentes, que são candidatos, que ajudam na legenda, e o Anderson, ele entendeu, reconheceu o convite do governador Cláudio Castro e assumiu a pasta
dessa grande Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde está sendo construída várias FATEC no estado todinho, juntamente também com o ex-prefeito de Cabo Frio, que também ajudou na indicação ali, o doutor Serginho, e que Deus possa iluminar o Anderson, né, nessa trajetória, que faça um grande legado, aí, um grande trabalho à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, trazendo melhorias e desenvolvimento para o estado de Rio de Janeiro. Continua em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 253/2025, requerente Pastoral da Cidadania, ofício 01/2025, solicitação do uso da tribuna dia 11/6/2025, Junho Verde com Educação Ambiental. Pastoral da Cidadania, Forania São José, Itaperuna, RJ. Ofício 01/2025, uso da tribuna dia 11/6/2025. Assunto: Junho Verde por uma educação ambiental. A terra está ferida. Seu lamento clama de nós outro rumo. Presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Sr. Paulo César. A Pastoral da Cidadania da Forania São José, Itaperuna, Diocese de Campos, RJ, entidade que atua em questões sociais, vem através dele solicitar o uso da tribuna na sessão do dia 11/6/2025, a fim de realizar uma breve fala em alusão ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas naturais e da valorização de todas as formas de vida. A proposta é contribuir para o debate público e ampliar o conhecimento da população sobre a necessidade urgente de proteção ambiental, incentivando ações sustentáveis e políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Conto com atenção e deferimento de Vossas Excelências para essa solicitação. Atenciosamente, Roberta Lima Pecanças Siqueira, coordenadora da Pastoral da Cidadania. Está em discussão. Vereadores que aprovam o empréstimo, continuam como estão. Aprovado. Passo trabalho para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Peixeira. Nas considerações finais, só, presidente, deixar minhas condolências a meu irmão adotivo, Noé Alves, perdeu a sua esposa hoje de uma forma muito trágica, triste, que Deus possa consolar o seu coração, e também dar as boas-vindas, né, à nossa base do governo, a nossa vereadora Vivi, e a vereadora Sargento Cristiano também, que está vindo aí, para estar juntamente com os demais vereadores da base, somando, entendendo a importância da unificação do bem-estar da população de Itaperuna. Como o presidente havia falado também, sabemos que o vereador não faz nada sem ter uma parceria, né, com o município, com o executivo, porque todos os requerimentos que nós fazemos aqui são votados, e quando há diálogo, há um entendimento, uma abertura. A vereadora Vivi Dentista, fomos vereadores 4 anos juntos, a Cristiane também, fizemos um trabalho juntos aqui, até como o nosso amigo também aqui, o vereador Jefim, que nós temos um carinho muito grande por ele também, é um vereador atuante ali em Boa Ventura. E dizer, Cristiane, seja bem-vinda, pode contar aqui com o vereador Carlinhos Peixeiro. Às vezes nós temos divergência de pensamento, às vezes a pessoa pensa de um jeito, um fala de outro, mas aqui sempre pensando no bem-estar do povo, quando é melhorias, e nós vemos o seu trabalho, né, à frente da causa animal. Parabenizar pela a sua última fala também, que você falou aqui na sessão passada, que nós estávamos comendo uma canjiquinha na casa da Ruth ali. Ela falou sobre a importância da doação de órgãos e também da doação de sangue. Você subiu e falou, e pensando no bem-estar. E que Deus te abençoe e te ilumine, seja bem-vinda aí. A Vivi também, sei que pode contar conosco aí, somando forças, pensando sempre, né, no povo que elegeu vocês, né? A cada um teve o seu voto, mas só que hoje nós representamos mais de 100 mil habitantes, pensando em desenvolvimento, em melhorias para Itaperuna. Que Deus ilumine o prefeito Nel também na sua trajetória, que entendeu a importância de estar aí fortalecendo o grupo político da base do governo, para trabalharmos juntos, pensarmos juntos em um só propósito, um pensamento, é um só objetivo. A nossa causa aqui é o bem-estar da população de Itaperuna e melhorias para a cidade de Itaperuna. Seja bem-vinda vocês duas, pode contar comigo aí, que Deus abençoe.
Com a palavra, vereador Tatu. Volto aqui à tribuna, senhoras e senhores que chegaram após o início da sessão. Senhor presidente, que me chama a atenção durante essa semana e alguns meses é o comportamento do ex-vereador de Retiro. Não sei se ele virou blogueiro, jornalista, investigador, mas enfim, ele teve 8 anos nessa casa. Possivelmente ele pode estar se passando por uma abstinência do poder que ele perdeu. Acredito que foi isso. Ou está com a demência. Porque vamos falar sobre a estação de Retiro. Estação que não tem um centavo, senhores, de dinheiro público. Estação que é uma PAC, que está sendo reformada, que é uma taxa de conduta, um procedimento feito por grupo Bukov, está sendo reformada, vai ser entregue. O nosso secretário de Turismo está acompanhando, e assim que for entregue, será reinaugurada uma estação que é um sonho para a nossa comunidade. Outra coisa foi que, no governo que ele fez parte, ficou 6 meses a escola de Joaquim de Oliveira Cama atrasado. Eles entregaram com 6 meses, tendo o governo Nel que assumisse esse compromisso. É só para refrescar a imagem e a ideia do ex-representante de Retiro do Muriaé. 3 meses a creche de Venâncio. Creche essa que foi liderada por ele desde a sua abertura no final do governo do Alfredo. Fez parte de um governo que ficou 5 meses de RPA atrasado, que despejou várias pessoas passaram fome com o atraso do RPA, e todos sabedores aqui do município, aqueles que sofreram na pele com o RPA atrasado, pela debandada que houve na saúde do nosso município. Pessoas morreram por falta de recursos na nossa saúde, na UPA, sem o repasse do hospital. Nunca vi uma mensagem cobrando o executivo o repasse do hospital. Aonde estavam as fotografias e as publicações dele? E por último, a fisioterapia, que tanto faz falta por Retiro, e faz falta, ele teve coragem de pedir pelo Instagram. Ela foi fechada justamente no governo que ele fez parte. Por que ele deixou fechar? Por falta de competência, por falta de coragem, porque na hora de lutar pelo aquele que precisa da fisioterapia, ele lutou foi por cargos, por mazelas de pessoas que defendiam ele e que achavam ele bonito, muito sorridente, mas com interesse político, de interesse do povo, ele não se movimentou. Ele tinha que ter pedido no Instagram um psicólogo, um psiquiatra. Duvido que o nosso secretário de saúde negaria ele. É o que, nesse momento, eu acredito que ele esteja precisando. Ele tinha que respeitar a lei da continuidade. Hoje ele não é mais representante nessa Casa de Leis. Ele é um mero ex-vereador que pode, ano que vem, se candidatar a qualquer cargo. Ou até em 2028, ele é jovem, mas o que ele precisa é de reconhecer que ele precisa, na minha modesta opinião, é de tratamento. Porque não é possível. Já fui secretário, já fui coordenador de trânsito, nunca vi pessoas com esse comportamento pós-política. Comportamento feio perante uma comunidade que ele foi por 8 anos representante dela. Então, ex-vereador, se coloque como tal, quer ajudar a comunidade, procure os gestores. Não fique em rede social, tirando foto de estação. Parece até que você é dono da estação. Está feio para o senhor. Você já perdeu o seu trabalho na rede privada. Às vezes você precisa, coloca um currículo, os vereadores que ajudam. Coloca lá. Disso aqui nós estamos para representar o povo. Isso aqui não é de ninguém. Nós estamos de passagem. Então, que você, ex-representante, respeite quem nesse momento está representando legalmente o povo de Itaperuna. Uma boa noite, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jefinho Enfermeiro.
Boa noite a todos novamente. Hoje, com 5 meses de mandato, né, como vereador, eu subo a essa tribuna muito feliz com um ofício, né, que hoje chegou em minha mão, do deputado federal Bebeto, mandando aqui ao nosso prefeito, é o ofício 30 de 2025. Está escrito assim: a sua excelência, o senhor Emanuel Nel, prefeito municipal de Itaperuna. Senhor prefeito, comunico a destinação, indicação de recursos de emenda parlamentar de minha autoria no presente exercício de 2025, a pedido do vereador Jefinho, enfermeiro, de acordo com os dados abaixo. Foi destinado, nessa emenda federal do deputado Bebeto, R$400 mil, que eu vou estar postando nesse vídeo, abaixo da minha fala, para a construção de um campo de grama sintético e uma pracinha ao lado desse campo, para trazer dignidade para uma comunidade onde eu moro e desenvolvo diversos trabalhos através da Associação Beneficente Aconchego, onde a gente tem projeto de futebol, de capoeira, aula de dança, de zumba. Então a gente fica muito feliz com essa emenda. Com 5 meses a gente já está conseguindo mostrar resultados concretos. Essa emenda parlamentar, lógico que tem um tempo para tramitar, para chegar, né, para circular, de ofício, né, a execução, mas a gente já está aqui com o espelho dela, e isso já me deixa muito feliz e honrado, né, que eu trouxe esse deputado, nosso deputado Bebeto em Itaperuna. Ele subiu à comunidade e eu pude mostrar ele, as crianças jogando naquele campinho de terra batida, onde eu também joguei por várias vezes quando criança, e eu sempre tive essa vantagem, né, de trazer uma melhoria para essa comunidade de Itaperuna, como para outros bairros também. Se Deus quiser, eu vou estar buscando essa melhoria, porque o deputado Bebeto se comprometeu com nós lá, ele se comprometeu a mandar essa primeira emenda de R$400 mil e a cada ano enviar outras emendas parlamentares para a gente estar colocando em outros lugares também para ajudar. Então hoje eu me encontro muito feliz com essa emenda parlamentar. Já chegou lá, já foi comunicado ao secretário Seródio, ao nosso prefeito, através desse ofício, e é isso que eu quero dizer para a população de Itaperuna. Esse vereador aqui só sobe essa tribuna aqui, igual eu sempre falo, para buscar pelo povo e pedir pelo povo. Eu não uso essa tribuna aqui para discussões, eu uso essa tribuna aqui com seriedade e compromisso com a população. Então, espere isso de mim, desse vereador aqui. E eu estou buscando muito, trabalhando intensamente para mostrar resultado para o povo. Então, hoje essa fala é essa fala que eu quero dizer para vocês. Agradecer aí ao deputado federal Bebeto por todo o apoio e por me honrar, né? Eu fui lá atrás de apoio e ele já... Eu não dei um voto para o deputado federal Bebeto, mas ele já me honrou aqui na minha cidade com essa emenda parlamentar. E eu quero externar essa gratidão a ele. E pode contar comigo, Bebeto, para lutas futuras aí, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Com a palavra, a vereadora Sargento Cristiane. Presidente, eu retorno a essa tribuna. Primeiro que eu esqueci de agradecer também o vice-prefeito, né, Jair Neto, que me recebeu também muito bem, muito obrigada. E tem um casal que está me ligando, me pedindo ajuda, Cidiane e Paulo, quero mandar um abraço para vocês. Eles estão preocupados porque está faltando no mercado o remédio Gadernal. E eles estão me pedindo para como representante do povo, conversar com o prefeito, conversar com o secretário de saúde. Eu, sinceramente, não sei como vai ser esse caminho a seguir, mas quero falar para vocês aqui que vou estar buscando, junto com o secretário de saúde, para ver o que pode ser feito, né? Eu perguntei até meu amigo Jodébis, que confirmou para mim que realmente está em falta em todo o mercado.
Eu não sei se na farmácia do SUS está em falta, mas como a farmácia privada está em falta, acredito que, né, não tem como ser culpa, né, do prefeito se tiver realmente faltando nas farmácias. Então, eu vou estar aí tentando falar com o executivo, tá, Cidiane e Paulo, o pedido de vocês, e eles pediram para mim estar falando aqui nessa casa a respeito disso, a respeito do que fazer. São muitas pessoas que utilizam esse remédio. Então, a gente, né, vê alguma forma, será que é matéria-prima que está faltando? O que está acontecendo? Se os médicos da rede municipal vai fazer algum outro protocolo com outra medicação que vai fazer o mesmo efeito, né? Eu vou buscar junto com a Secretaria de Saúde para estar passando para vocês. Carlinhos Peixeiro, já não está aqui, mas eu quero voltar a falar sobre o assunto que eu falei segunda-feira aqui na Câmara, sobre a doação de sangue, sobre a doação de órgãos. Já tive com o presidente do Hospital São José do Avaí, ele gostou da ideia. Nós vamos estar fazendo uma campanha para falar sobre o assunto doação de órgãos. Precisamos muito falar sobre esse assunto. Há muitas pessoas precisando dessa ajuda, precisando de um órgão, e a gente tem um hospital de ponta aqui, como o vereador Paulo César, nosso presidente, falou aqui na outra sessão, que tem um banco, né, de coleta, né, que é federal, nacional. Então, o órgão que for, né, retirado aqui, ele vai para uma central. O presidente falou federal e estadual. Então, se existe o federal e o estadual, por que a gente também não pode procurar saber se a gente não consegue fazer um municipal? Né, presidente? Se existe o federal e existe no âmbito federal e no âmbito estadual, então eu vou buscar um estudo para ver se há possibilidade de existir no âmbito municipal. Que aí cabe a nós, vereadores, né, fazer uma lei para poder acontecer o transplante dentro do município de Itaperuna. Isso é algo que eu vou buscar, vou estudar, vou falar com o jurídico. Não sei se existe, mas se tem a possibilidade federal e estadual, vamos buscar para ter municipal, né? Porque, como o Paulo César falou, às vezes está precisando que tem uma doação aqui, nós temos um itaperunense aqui precisando desse órgão e ele não vai poder ser beneficiado porque vai ter que ir para essa central estadual. Então, junto nessa campanha que eu estarei fazendo juntamente com o hospital, eu já vou estar levando também essa questão de tentar algo municipal para a gente tentar atender cada vez melhor a nossa população itaperunense, que eu vim para isso e fui eleita para estar aqui representando o povo, e o que depender de mim estarei fazendo. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Com a palavra, o vereador Ademir Peçanha. Senhor presidente, vereadores, pessoas honradas, senhor presidente, eu falando na água, a gente fica nervoso, a gente vê as coisas no buraco abaixo. Eu esqueci de boa-vinda a Vivi, a Cristiane voltou, então estamos juntos. Vamos trabalhar junto, como nós trabalhamos 4 anos passados, e fiquei feliz. Cristiano não está aqui. Também, senhor presidente, eu agradeci o Tatu, esqueci de falar. Quero desejar boas-vindas ao Torresmo. Ele já combinou comigo de ir no distrito, correr as estradas para poder fazer um cronograma para atender o distrito. Eu já falei com ele as estradas que tem lá, e nós não sei se nós vamos amanhã, vamos sexta, vamos segunda-feira. Ele vai, já deixei à disposição dele lá. E a pedreira já deixou 4 caminhões para fazer estrada da Frecheira de Capivara, só de ter a máquina de cavar o saiba. Então,
Eu quero agradecer ao Torrino também, que também atendeu muito bem. Ademir, vamos fazer também. E eu acredito que o Torrino vai dar certo já e vai dar um bom apoio a ele. E vai dar tudo certo, que nós precisamos de produtor de estrada, porque hoje o nosso leite não é em cima de lombo de burro, nem carroça, é no caminhão. O caminhão tem que ir na propriedade, o tanque tem que ir, ninguém nem lá toma para carregar mais, não tem. Então, é isso que vai dar certo. Tá? Só isso, senhor presidente. Tô rindo aqui, Ademir, é porque eu vi que você falou aquela hora, eu fiquei quieto, né? Aí você veio agora e falou sobre o Cinei, só que eu aproveitei vereador Tatu. Eu estive lá na Secretaria de Agricultura e falei com ele, ó, eu tenho uma marcação aqui, que o outro secretário, o Wendel Tatu, marcou comigo, e que a partir de agora, no início de junho, você tem que fazer as estradas do Cubatão, acabar de colocar bica corrida, fazer as estradas ali do Alto Limoeiro, e tá agendado. Eu falei, tá agendado, eu já cobrei dele o que você tá fazendo, eu já cobrei. Então, aí ele pegou o compromisso comigo que tá lá agendado, que vai ser feito, entendeu? Então, agradecer junto, tem que agradecer junto. Mas ele tá, com certeza, está bem intencionado, a gente tem que parabenizar, né? O Tatu também, ele já falou que talvez o que precisar pede ajuda aqui do Tatu, que ele sabe, o Cinei, a gente, não adianta ele falar, que a gente conhece aqui, ele mesmo já falou várias vezes aqui, que ele era um vereador de cidade, né? Não era de rural. E a gente, quem não conhece a zona rural, até pegar o que é zona rural é muito complicado. Então, eu tenho uma sorte que, além de morar um pouco em zona rural, já tive. O meu pai trabalhava no DR, então sabia mexer com estrada. A gente, desde 5 anos de idade, andando no caminhão junto com o pai, essas coisas, a gente aprendeu várias coisas. Então, por isso que a gente até conhece alguma coisa de estrada, que a pessoa fica, mas você conhece estrada? Você, Paulo César, contador, conhece estrada? Eu falei, não, mas eu andava com meu pai desde 5 anos de idade no caminhão. Entendeu? Então o que mais fazia era estrada de roça. Antigamente, aqui esses asfaltamentos tudo que fez em Raposo, aqui essa estrada mesmo que liga o bar, tudo era de chão. Eu também, Ademir, eu acabei esquecendo, rapaz, agradecendo o prefeito Nel, o vice Neto, e esqueci de agradecer, rapaz, a secretária de obra, Mônica, porque também esse asfaltamento, se ela não tivesse, a Secretaria de Obras não tivesse conjunto com o prefeito, não estaria dando certo. E eu lembro mais ainda, o assessor Juninho, tem que agradecer o Juninho, que na época, que esse morro aqui da Torre, aqui no Fiteiro, estava muito ruim mesmo. Tinha o entroncamento da rua Walter Pereira de Aguiar, com a rua Heraldo de Souza Lane, com a Zélia Pereira Barreto, um caminhão do Fluminense chegou a ficar pendurado, quase que tombou. Aí outra van também, e também uma Kombi, que tem um pastor ali que carrega os membros ali na igreja, mora ali na Zélia Pereira Barreto, também quase tombou nesse buraco, de tão ruim que estava. E o pé de moleque não tinha condição de passar. Eu fui lá pedir o Juninho para que desse uma melhorada na rua. Ele falou, Paulo César, essa rua não tem jeito de melhorar, tem que ser asfaltado. Aí eu falei, Juninho, então você aproveita que o Jair, a gente está vendo com a empresa para voltar a fazer o asfaltamento em Itaperuna, e que possa fazer esse asfaltamento. Então, eu deixei de agradecer tanto a secretária Mônica de Obra e o Juninho também, que tem um papel muito importante de ter voltado esse asfaltamento ali no bairro Fiteiro. Tenho que agradecer eles também. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizado o trabalho, marcando nova sessão ordinária para o dia 2 de junho de 2025, às 18 horas, em seu horário regimental. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais e nos ouvindo pela 103 FM. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.